Louvado seja Deus, estamos chegando com o nosso programa de sempre, né? Toda sexta a partir das 21 horas e... Não, a partir de 20 horas e 30 minutos agora, nesse período, né? Pastor Jonas, é preciso ele chegar um pouquinho mais tarde, então a gente tá mudando aos poucos para 8 horas e 30 minutos, mas estamos aqui conectados com você, agradecendo a você que já está aí chegando na nossa live, você que está aqui na nossa Rádio Promessa, que Deus abençoe a sua vida tremendamente nessa noite abençoada. Que friozinho, né, pastor Jonas? Boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um programa, meu pastor. A paz do Senhor, o cearense não é muito acostumado não, né, Diácono Gildo, com frio. Isso. Um dia de 24 graus já parece ser muita coisa. Muita coisa, né? Verdade. Mas o clima tá bom e graças a Deus o assunto de hoje também viu? Muito bom, a graça, a salvação pela graça, né? Nós na live passada nós iniciamos uma série, não foi, Diácono Gildo? Sim. A graça, né? Falando sobre a graça, a graça e a lei. Nós vamos ter aí hoje é o segundo programa, mais uns 2 programas falando sobre a graça, para inteirar um mês, né? Uhum. E depois a gente vai ter uns 4 programas falando sobre a lei. E desde já eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais um dia com você, com nossos ouvintes da rádio, com nossos amigos e irmãos também que assistem pelo Facebook, né? Facebook, verdade. Amém. Vamos começar, pastor Jonas? Você tem algo a acrescentar antes que eu comece a fazer pergunta, meu pastor? Um texto das Sagradas Escrituras, que se encontra lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Pois vocês não são salvos pela graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e verso 9, na Nova Versão Internacional. Mais uma vez, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, já deixa claro aqui o assunto que a gente vai tratar, a salvação pela graça. Louvado seja Deus. Vamos começar as nossas perguntas. Pergunta e pastor Jonas responde, né? E os nossos amigos ali ajudam também. Com certeza. Se você tem algo a acrescentar, pergunta aí. Se nós souber a resposta, nós estamos aqui, né, pastor Jonas? Com certeza. E também se você tiver um comentário aí que acrescente, né, um ponto de vista, que a gente às vezes passa desapercebido, né, Diácono Gildo? Uhum. Porque o nosso intuito aqui é ser de fácil compreensão, né? A gente tenta trazer uma linguagem simples para que todos aqueles que nos assistem, que ouvem também, possam nos entender bem sobre aquilo que nós estamos falando, né? Verdade. Você que está aqui pelo Facebook, quer ouvir pela rádio também, nossa rádio, o nosso site é www.radiopromesse.com.br, né? Temos também o nosso aplicativo, baixa aí e se conecta com a gente através da Rádio Promessa. Chegando aqui, já está aqui conosco nosso querido irmão Tiago André, né? Nosso querido lá da Rádio Promessa, nossa querida irmã Raquel Advilson também chegando agora. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Seja bem-vinda ao nosso programa, ao que a Bíblia diz. Hoje falando sobre, o assunto hoje é salvação pela graça, né? Vamos fazer alguns programas, né, pastor Jonas, com esse tema, né? Talvez um mês de programa, 4 programas, 5 programas, né? Isso, a última live ficou aí compartilhada, né, no Facebook, no Ministério Masculino. E você que não assistiu a primeira live, e depois dessa aqui, se quiser assistir, está lá gravado. Nós começamos a série falar sobre a graça, né? E a gente falou sobre a graça, e o tema foi qual, Gildo? Foi a graça. Deixa eu relembrar aqui. Graça, a lei, ou a lei e a graça, né? É menos isso? Foi a natureza da graça. Isso. Graça. Relembrando aqui. E hoje a gente vai falar sobre a salvação pela graça. Salvação pela graça.
Vamos começar. Eu gostaria de lhe perguntar já uma pergunta para a gente iniciar esse bate-papo. Você que está aí conectado, compartilha com alguém, compartilha com um amigo seu, porque o assunto é bom. O assunto, nós vamos falar de lei, vamos falar de graça, salvação pela graça. Vamos entender essa salvação, né, pastor Jonas? Pois me diga aí, meu pastor, através da palavra de Deus, né, como sempre, qual a grande dificuldade para entender a salvação pela graça, pastor Jonas? Bom, Diácono Gildo, é sempre algo que traz um pouco de dificuldade. Entre os cristãos também existe essa dificuldade, por quê? Porque a gente vê nos dias de hoje, quando não supervalorizam a questão da graça, esquecendo da lei, anulando a lei, vão pela via oposta, né? Radicalizam Sim. a questão da lei e esquecendo também da graça. Uhum. Para entender melhor, a gente tem que voltar lá na história da igreja. Nós temos que voltar lá no período, por exemplo, que Martinho Lutero, movido por um grande homem de Deus, movido pelo Espírito Santo, ele encabeça ali a Reforma Protestante. Uhum. E por que se fez necessária essa reforma? Martinho Lutero identificou vários pontos a qual a igreja cristã, né, que era a igreja católica apostólica romana, ela estava equivocada, estava indo contra os ensinamentos da palavra de Deus no decorrer do período e depois em que ela virou a religião oficial do império. Foi onde entrou muitas pessoas, porque era a religião do imperador, de Constantino, né? E os cristãos, muitos que entraram, iam porque era a religião oficial, não iam por se converterem, né? Mas para usarem da fé para que pudessem movimentar o comércio, né? Porque o paganismo já não era mais comercial, né? Não tinha mais comercialidade. Então as pessoas, aproveitando a ocasião, que era a religião oficial, muitos pagãos paganizaram o cristianismo. E por paganizar o cristianismo, começou-se então a entrar um comércio e a venda de indulgências. Foi uma das principais razões e motivos que fizeram com que Martinho Lutero ele cravasse aqueles 90 pontos da Reforma Protestante. E um deles era sola graça, né? Sola graça. E sola graça significa somente pela graça, né? Então, um dos pontos da Reforma Protestante é a salvação pela graça. E isso é pregado no cristianismo hoje. Mas a grande dificuldade das pessoas é entenderem o posicionamento, a posição da graça e a posição da fé, da lei. Né? Entender a posição da graça e a posição da lei. E a questão de fé e obras. Né? Essa questão de graça e lei é também uma questão de fé e obras. E muitos cristãos, quando não radicalizam uma, radicalizam a outra. Vão para o outro extremo. Né? Muitos vão pela questão da graça, esquecendo de olhar e observar a lei. E quando, pelo contrário, outros vão para a lei e esquecendo da graça. Nunca junta os dois. Então a grande dificuldade é essa. Então a gente vai ver hoje aqui basicamente o seguinte, Diácono Gildo, a posição da graça e a posição da lei. Né? E nós vemos que as duas, elas se complementam, né? Não se anulam. A graça não anula a lei, como o apóstolo Paulo diz. Né? O apóstolo Paulo, agora porque vivemos no tempo da graça, abandonamos a lei? De maneira nenhuma. Antes foi nos entregue a lei. Então a lei, ela tem o seu papel para que a graça se manifeste aos homens e para que a graça cumpra o seu papel na salvação, que é o que nós vamos ver aqui, né? Então a graça, a salvação é por ela, né? Não é meritória, como até nós falamos isso na primeira live, não é por méritos humanos, né? O texto sagrado vai dizer
que a salvação é pela graça e por meio da fé. E isto não vem de nós, né? Não por obras, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, já deixando aqui bem claro que há uma diferença entre fé e obras, né? Que nós vamos lá para o lado da lei e da graça e da lei. Então, a grande dificuldade é essa, irmão Gildo. Só para resumir aqui a pergunta, para ficar de melhor entendimento, a grande dificuldade é essa. É do cristão olhar para a lei e enxergar que até para cumprir a lei nós precisamos da graça. Interessante. Até para observar o mandamento precisamos da graça. E também, quando olhar para a graça, entender que sem a lei não conheceríamos o que é o pecado e para que a morte de Cristo veio nos livrar, veio nos salvar. Né? Os dois têm que andar juntos. Tem que andar junto. Quando nós enxergamos a lei, quando nós observamos a lei, nós vemos em que nós estamos errando. E a Bíblia diz que nós estávamos todos mortos em delitos e pecados. E por meio da fé em Jesus Cristo, Ele nos vivificou. Né? Por meio da graça de Cristo, Ele nos liberta da mortalidade que o pecado nos antes era imposto. Né? É chamado de uma herança, né? Uma herança, eu esqueci o nome agora, mas é uma herança comunicada de Adão até nós. Né? Desde Adão, todo homem nascido de Adão é pecador, está condenado ao juízo, somos considerados na Bíblia Sagrada como filhos da ira de Deus. Filhos da ira, condenados ao juízo, ao castigo eterno, mas por meio da graça, pela fé em Jesus Cristo, nós somos libertos da morte e da escravidão do pecado. Uhum. E a graça, ela tem, e a lei, ela tem essa importância de quê? De nos identificar nosso erro. Pela lei, nós enxergamos o pecado. E na maneira que nós enxergamos o pecado pela graça, Deus nos dá o poder de cumprir a lei. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Elis Barro, conectado com a gente. Paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Pois bem, você está no que a Bíblia diz, né? Programa hoje falando sobre salvação pela graça, né? Salvação pela graça. Você vai entender durante esse programa como é isso, como tem que proceder e entender, como o pastor falou, que as duas têm que andar junto, né? A lei e a graça, né, pastor? Com certeza. Hoje nós vamos se ater mais no benefício, né, da graça, que é a salvação pela graça. Uhum. Então hoje eu quero aqui com você, Diácono Gilda, para a gente deixar um esclarecimento sobre essa questão da graça. A salvação é pela graça, né? Uhum. A salvação é pela graça. E não porque nós vivemos no tempo da graça que nós não tenhamos que andar em obediência com Deus, né? Muitos radicalizam isso. Nós estamos no tempo da graça. E aí Paulo vai dar uma lição. E aí, anulamos a lei pela fé ou pela graça? Uhum. De maneira nenhuma. Antes foi nos entregue primeiro a lei. E pela lei, ela nos mostra o nosso erro, o nosso pecado, né? É por isso que o apóstolo Paulo vai falar que a lei, ela mata. Por que a lei, ela mata? Porque ela nos identifica, ela nos revela a nossa condição de morte. Uhum. Né? Quando nós olhamos para a lei, nós vemos o quê? Estamos perdidos, estamos mortos. A lei, ela nos mostra isso. É verdade. Estamos mortos, a lei, por isso que a lei mata. Né? A lei mata porque ela nos mostra que nós estamos mortos em pecados e em delitos. E a graça, ela vem para que nós venhamos enxergar Jesus, para que Ele nos venha nos convencer do nosso, que é o Espírito Santo, o papel dele de convencimento na vida do ser humano é esse, nos convencer do nosso erro, que a lei nos mostra que nós estamos mortos. Então nós somos convencidos pela lei do nosso erro, e então nós precisamos da graça. Para quê? Para entender que nós somos grandes pecadores e estamos perdidos e precisamos
desesperadamente de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então a graça vem pela fé, né? Por isso que a palavra de Deus diz, a salvação é pela fé. E isto não vem de vós, é Deus quem nos concede a graça para entendermos que nós estamos perdidos e precisamos desesperadamente de um Salvador, Diácono Gil. Louvado seja Deus, o assunto é muito bom. Você que está chegando aí, convida alguém para essa live, para esse programa, porque o assunto está apenas começando. Pastor Jonas, por que Deus nos justifica pela fé? Vamos falar sobre fé agora, né? Então, Diácono Gil, a fé, Deus nos justifica pela fé, porque como a Bíblia já deixa claro a nossa condição, de que não havia um justo sequer, Sim. As nossas obras, todas elas perante Deus, são como trapos de imundícia. Tem um texto sagrado que vai dizer isso. Então, todos estavam mortos em delitos e pecados. Então, só há uma maneira de sermos justificados pela fé. Há uma frase que me chama a atenção, que certa vez eu ouvi, eu não lembro quem foi o teólogo que falou, eu acho que foi um pastor da atualidade, Josemar Bessa. Ele tem uma frase dele que diz o seguinte, assim, se Jesus não comesse, Jesus comeu entre os pecadores, Jesus comeu entre os pecadores, porque não haveria nenhum outro tipo de pessoas para ele comer junto. Opa, é interessante, hein? Porque a Bíblia vai dizer que todos nós estávamos perdidos e mortos, destituídos da glória de Deus, né? Todos nós somos filhos da ira de Deus. O Davi vai reconhecer isso. Em pecado gerou minha mãe me gerou, né? Em pecado eu fui concebido. O ser humano, desde o seu nascimento, ele precisa reconhecer que precisa de um Salvador. Ele precisa reconhecer que Jesus Cristo é quem tem o poder de salvar. Então, todo ser humano é pecador. E Jesus, no seu tempo, ele identificando isso e vendo a hipocrisia dos fariseus, dos líderes religiosos da época, né, dos fariseus, os líderes da sinagoga que estavam ali com a posição religiosa, mas que cometia vários pecados. O da hipocrisia, não tinha amor pelos seus, pelas pessoas, condenava, apontava o dedo, fazia as coisas para se promover, para aparecer. Então Jesus, ele decide então comer entre os pecadores. Por quê? Aí me chama a atenção, essa frase me chama muita atenção. Por quê? Porque não tinha outro tipo de pessoa para que ele pudesse se reunir. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos desesperadamente da graça de Jesus Cristo. E por isso que ele nos justifica pela fé. Porque não tem obra que possa nos justificar, né? Não tem nada que eu possa fazer para que eu possa alcançar o benefício da salvação. Então não há nada que o fariseu na época de Jesus podia fazer e que nós, seres humanos, podemos fazer hoje, que nem na antiga aliança ninguém poderia fazer. Só há uma maneira de Deus nos justificar. Sim. E é pela fé. Pela fé, né? Pela graça, né? É pela fé que não é nosso, mas é um dom que Deus dá. Até a fé para crer e acreditar é pela graça de Cristo. Olha aí. É um favor imerecido que Deus nos concede. Nós não merecíamos, né? Nós vimos isso na live passada, né? Que a graça, ela é um favor imerecido. Então é algo que nós não merecíamos. Por isso, pelas obras ninguém pode ser justificado, irmão Júlio. Ninguém, porque senão o cara se enchia de ego e dizia assim: eu conquistei, né? Eu mereço ser salvo. Eu sou bom. Eu dou esmola. Eu não. A palavra de Deus diz que se eu disser que eu não peco, já está pecando. Já me fiz mentiroso. Então eu sou um grande pecador e preciso desesperadamente de um Salvador. Paulo reconhecia isso. Paulo diz: digno é o evangelho de toda aceitação, porque Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior deles. Olha o que é o homem enxergar a sua condição, né? Então, todo ser humano, por mais bom que ele seja, a sua obra não tem o poder de lhe salvar. Não tem. Então, por mais bom que o homem seja, por mais que ele dê esmola, por mais que ele ajude, por mais que ele faça, mas a salvação não é pelas essas obras.
Por quê? Porque senão chegaríamos no céu cheios de orgulho, dizendo: eu fui bom, eu sou bom. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Então, bom é Cristo. Verdade. Bom é o Senhor, que mesmo nós sem merecer, Ele nos faz filhos seus e nos dá direito à salvação. Bom é Ele. Nós não somos nada. Louvado seja Deus. A irmã Raquel Edvils, ela está lá na IAP de Jucimeire, lá no Mato Grosso. Um abraço. E ela diz assim: a graça foi um favor imerecido que recebemos de Jesus com sua morte lá na cruz. Glória a Deus, é isso aí, é um favor imerecido. O significado de graça literalmente é isso, favor imerecido. E ela continua dizendo: eu guardo a lei moral por ser salvo na graça do Senhor. É isso aí, saber identificar e separar o papel da lei e da graça. A graça, ela não salva, a lei, eu confundo aqui. A lei, ela não tem o poder de nos salvar. A salvação é pela graça. O texto sagrado aqui, que nós lemos em Efésios, já vai dizer isso. Um dos pontos da reforma protestante também vai dizer isso, que a salvação é pela graça. Mas o que é que a lei faz? Ela evidencia aqueles que estão sendo salvos. Então a lei não é para nos salvar, mas é para a manutenção da nossa salvação, para nós perseverarmos. Ela nos ajuda no processo da santificação, a qual a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E esse é o papel da lei, de nos santificar, né? De evidenciar aqueles que estão sendo salvos. Ela não nos salva, mas ela como é que eu posso dizer? Tanto nos auxilia nesse processo, quanto também ela nos dá ali uma manutenção da nossa salvação. Né? Ela nos mantém ali no plano da salvação de Deus. O Senhor Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? E aquele que me amar também será amado de meu Pai. Né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Conosco aqui Hélio Vieira, a paz do Senhor, meu irmão. Pastor Diógenes Broietti, o homem da oração da meia-noite. Ele está aí nos assistindo? Está aqui nos assistindo. Pastor Diógenes A paz do Senhor, um sábado abençoado, meu irmão. Louvado seja Deus. Sempre que eu posso, eu estou lá, conectado na oração da madrugada com o pastor Diógenes. Bênção de Deus, meu irmão. Muita gente orando na madrugada, né? Nosso querido irmão Daniel Gomes, lá da IAP Horizonte, né? Nosso querido Diácono Daniel, grande servo de Deus. Ele fala assim: nenhum homem tem mérito quando falamos da salvação. O mérito é de Cristo, né? E sua graça, grande graça, né? Verdade. É isso aí. Há uma frase que me chama a atenção, não sei se também é desse Josemar Bessa ou se é de algum teólogo mais antigo, que ele vai dizer o seguinte: a salvação não é pelo suor das ovelhas, mas pelo sangue do pastor. Aleluia. Então, não é mérito, como o diácono Daniel comentou aí, de nós, mas é exclusivamente favor, benefício de Cristo para cada um de nós. Louvado seja Deus. Chegando aqui também, Nadir Borja, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Isabel Cristina, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vocês que estão conectados com a gente, aprendendo um pouco mais do amor de Deus, no nome santo de Jesus. Você que está aqui também conectado na Rádio Promessa, um abraço para você que está nos ouvindo. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Pastor Jonas, qual o maior benefício da graça, meu pastor? Diga aí. Qual o maior benefício da graça? O maior benefício da graça, ela é a salvação, né? Como já foi dito, o maior benefício da graça é a salvação. E além do maior benefício que é a salvação, o benefício da graça é a salvação, é um favor imerecido, como já foi comentado. Além desse grande benefício da salvação, a graça também, irmão Gildo, ela nos traz o benefício de poder ser justificados,
Quando nós, por exemplo, cometemos um erro, né? A graça de Cristo, ela, quando nós temos um arrependimento sincero, ela nos justifica, né? Ela nos justifica. Ela nos justifica diante do nosso arrependimento perante Deus. Então, esse também é um grande benefício. Porque se nós não tivéssemos a fé o suficiente para acreditar que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor tem o poder de nos tornar branco como a neve. Então, se nós não tivéssemos fé, nós íamos autossabotar a nossa vida. Nós íamos, por qualquer erro, dizer: agora eu sou indigno, eu não mereço. E mesmo sabendo que nós somos indignos e que nós não merecemos, a fé nos faz acreditar que esse Deus que é tão misericordioso, que nos salva pela graça, não vai levar em conta o erro cometido se nós, de fato, se arrependermos, se nós, de fato, abandonarmos. Então, além do benefício da salvação, nós temos esse benefício ao nosso favor, que é a justificação. Pela graça de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz, nós somos justificados, considerados inocentes. E antes estávamos no banco dos réus. E pela graça nós somos colocados como absolvidos, né? Olha aí, que coisa gloriosa. É impressionante o papel da graça na nossa vida. Então a graça, sem a graça, nós não teríamos condição nenhuma, nem de guardar os mandamentos, nem de cumprir a lei. Nós só guardamos a lei e só conseguimos cumprir os mandamentos porque o Senhor nos concede graça o suficiente para crer. O Senhor nos concede graça o suficiente para que nós venhamos ter fé para perseverar, para ter fé para acreditar que Ele nos justificou. Então, acreditando na justificação por meio da fé e da graça, nós conseguimos guardar os mandamentos, conseguimos perseverar. Então, a graça, sem ela, não existiria salvação. Não existiria salvação por quê? Porque pelas obras, nós já vimos, ninguém pode ser salvo. Então, se não fosse o sacrifício de Cristo, nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados. E a maior manifestação, o maior benefício da graça, ele é mostrado lá no Jardim do Éden. Quando o homem peca, e qual era a ordem de Deus? Se comeres, morrerás. Morrerás, certamente morrerás. Certamente morrerás. E foi avisado, né? Ele foi avisado. E Deus, se tivesse matado instantaneamente ali Adão e Eva, porque pecaram, estava sendo justo. Então, porque Deus concedeu uma nova oportunidade e não os matou ali... Já foi a graça. Já foi a graça. Eles alcançaram a graça ali porque Jesus Cristo, simbolizando aquele cordeiro, o simbolismo daquele cordeiro, o próprio Deus tirar suas vestes para cobrir Adão e Eva, que estavam nus, já representava a morte do próprio Deus também, pelo pecado do ser humano. Então, por causa do pecado deles, teve que aquele cordeiro morrer para que viesse fazer roupas para que eles viessem se vestir. Então, quando, se eu não me engano, Pedro vai falar que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano reservado para o pecado que entraria na raça humana. E esse plano era a morte de Jesus Cristo. E pela morte de Jesus Cristo, irmãos, nós vimos o maior benefício da graça, que é a salvação, e, consequentemente, por esse benefício grandioso da salvação, nós também vemos que a graça, ela também nos auxilia em todo o processo da salvação, da santificação, a justificação, até a glorificação, porque a obra, ela deve nos acompanhar, né? Ela deve ser parte da vida de um salvo, mas é pela graça de Cristo que nós conseguimos até fazer as boas obras. Verdade. Até as boas obras é pela graça. É Deus quem nos concede a graça para que nós venhamos realizar boas obras, guardar os mandamentos, amar o próximo, ajudar o necessitado. É porque Deus nos dá graça o suficiente para isso. Por isso que nós conseguimos. Louvado seja Não é porque Deus. somos bons, não. Não é porque somos bons, porque
Não somos. A nossa natureza é inclinada para o que é mal. Sempre, né? Sempre o apóstolo Paulo vai falar isso. Em Romanos, ele vai dizer que aquilo de bom que eu quero fazer, eu não consigo. E aquilo que é mal, eu tenho praticamente facilidade em fazer. Acabo fazendo. Né? Ele diz que não habita bem nenhum em mim. Ele vai dizer, eu sei que não habita bem nenhum em mim. Então, nós temos que reconhecer, irmão Gildo, que não habita bem nenhum. Verdade. Todo dom perfeito vem do alto, descendo direto do Pai das luzes. É Cristo, é a graça que nos concede. Né? O homem que não passa pelo processo da justificação, o ímpio, que nós chamamos de carnal, aquele que ainda não experimentou o novo nascimento, ele pode até fazer uma vacina para salvar milhões de pessoas. Milhões. Mas se ele não tiver fé em Jesus Cristo, essa obra não vai poder lhe salvar, embora ele tenha ajudado milhões de pessoas. Se ele não tiver fé em Jesus Cristo, essa obra para Deus não passa de trapo de imundícia. Forte, né? Qualquer coisa boa que eu fizer, mas se eu não crer em Jesus Cristo, de nada serve. O apóstolo Paulo vai dizer que eu posso dar meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, né? De nada adiantaria. Nada adiantaria, né? Então, é a mesma maneira. A graça, ela é quem nos impulsiona a fazer as boas obras. Não vem de nós mesmos. Por isso que nós não podemos se gloriar e dizer, Senhor, para ti eu fiz isso ou aquilo, eu faço isso para Deus. Isso, quando a gente vê uma pessoa nesse ato, querendo se autopromover porque fez alguma coisa para Deus, eu entendo, irmão Gildo, que essa pessoa precisa entender que sem Jesus nada nós podemos fazer. Sem a graça não podemos fazer nada. Jesus fala isso. Sem mim nada podeis fazer. Verdade. Então, se nós fazemos alguma coisa, é porque Deus nos concede a graça. Louvado seja Deus. A irmã Raquel, ela diz assim, a graça não foi de graça. Ela teve um preço muito alto lá na cruz, né? É isso aí. E temos que fazer valer a pena esse sacrifício, né? É uma graça que não é de graça, como ela diz. E o pastor Rodrigo vai dizer que é uma graça que é vendida hoje, é uma graça barata, né? Uma graça barata. E a graça, ela pode ter sido de graça para nós, mas ela não foi barata. Ela custou o preço de sangue. Muito alto, né? Custou um preço alto. Então, a graça é um favor imerecido para mim, para você, mas não foi barata. Custou caro. E para que ela venha superabundar na nossa vida, como a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que ela venha superabundar na nossa vida, nós temos que entender que a graça não nos isenta da responsabilidade que a lei nos impõe. O apóstolo Paulo fala sobre isso claramente. Porque vivemos pela graça, vamos anular a lei? De maneira nenhuma, Paulo vai dizer isso. Antes foi manifesta a lei. Sem a lei, não saberia o que é pecado. Então, como poder obedecer a Deus se a lei não nos mostrasse o pecado? Então, a lei nos mostra o erro e a graça nos dá a condição para que nós venhamos obedecer a Deus. Aleluia. Nosso querido irmão Wellington Araújo, chegando aqui com a gente, ele diz assim, Jesus Cristo é a nossa graça, presente de Deus para todos nós, quando estávamos caminhando para a morte. Glória a Deus. Louvado é isso seja aí. Deus, meu irmão. Obrigado pelo seu comentário. Bênção de Deus. Chegando aqui conosco, nossa querida irmã Vanusa Nascimento, Meire Silva conectado com a gente. Um abraço para você que está chegando agora. Esse é o que a Bíblia diz, né? Programa de todas as sextas, sempre a partir das 20h30 agora, né, pastor Jonas? A gente está aqui falando do amor de Deus, trazendo uma mensagem da parte de Deus através das Escrituras Sagradas. Júlio César, nosso querido irmão Júlio César, também da IAP Horizonte, né? É isso aí. Conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão. Hoje eu pedi para a varoa, ela compartilhar no grupo lá da igreja. Louvado seja Deus. Você agora está na IAP Horizonte, né? IAP Horizonte, junto com esses amados irmãos aí, estamos fazendo a obra do Senhor lá, em nome de Jesus. Bênção de Deus, a IAP Horizonte. Nós temos nosso querido irmão Ildaz, nosso querido irmão
já nos acompanhava, né, no programa. Isso. O Júlio também falou que de vez em quando via. Já via. E o Dazo também sempre via. O Eliésio, tem o Eliésio. Helenilda Souza também chegando aqui com a gente. Um abraço, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Pastor, falamos sobre o benefício da graça. Agora me diga, qual o papel da lei, então? Pronto. Então nós vemos que não há obra nenhuma, né, que nos possa salvar. Mas existe um papel importante na lei, porque a lei nos leva às boas obras. E nós fomos salvos para andar em boas obras, para a prática das boas obras. Sim. Então, o papel da lei, irmão Gildo, como eu falei aqui um pouco, e a gente, para me deixar um pouco mais resumido e claro, o papel da lei é basicamente nos mostrar a nossa condição de pecado. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos o quê? Que nós somos pecadores, sim, que nós muitas vezes fomos adúlteros, muitas vezes nós blasfemamos contra Deus, né? Usamos o nome de Deus em vão. Aqueles mandamentos, a lei moral de Deus, né? Que foi até um tema de algum dos nossos programas, sim, antigos, né? Sobre a lei moral. Então a lei moral de Deus, ela mostra o caráter de Deus, ela mostra o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus quer de cada um de nós. E quando nós olhamos para a lei, na nossa condição nós dizemos, cara, eu estou perdido. Né? Não tem salvação para mim? Não, desse jeito, se eu continuar assim, eu vou ser condenado. Né? Então, quando nós olhamos para a lei, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a lei mata, porque ela nos mostra que nós estamos mortos. Quando nós olhamos para a lei, nós observamos uma coisa: eu preciso de um Salvador. Então, a lei, ela nos mostra o nosso erro. Esse é o papel da lei, nos mostrar o nosso erro. Sem lei não existiria pecado, né? Há muitos que vão dizer que a lei foi anulada. Não existe essa questão da lei foi anulada. Por quê? Porque aí olham para o texto que Jesus vai dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Jesus está fazendo ali um resumo dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros em relação ao dever do homem para com Deus e o dever do homem para com o seu semelhante, com o próximo. Os outros 6. Junta a lei e a graça ali? Aí Jesus está falando ali, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí ele diz assim, eu não vim de maneira nenhuma anular a lei, mas eu vim cumpri-la. Então, não existe uma questão da lei ser anulada pela graça. Não, Jesus não vem de maneira nenhuma anular. Ele veio muitos vão dizer, Jesus inaugurou o tempo da graça. Sim, Jesus manifestou a graça entre os homens, mas a graça sempre atuou no Antigo Testamento. Todos esses homens foram salvos pelo entendimento que aquele sacrifício era um sacrifício ainda imperfeito dos animais, tinha que ser feito dia após dia, por ser imperfeito, mas quando a Bíblia Sagrada diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, é naquele sacrifício que coloca o cordeiro no lugar de Isaac, por exemplo, ele vê que todos tinham esse entendimento e era repassado de maneira oral, de geração em geração, que viria o Messias, que viria o Salvador e que morreria pelos pecados dos humanos, seres humanos, né? Dos pecadores. Por isso que a Bíblia Sagrada nos mostra que a graça, ela atuou desde a antiga aliança até a nova aliança, e o papel da lei, né? O papel da lei é nos mostrar o nosso erro, para que a graça venha atuar na nossa vida. Porque se eu não reconhecer que eu sou pecador, e se a lei não me disser isso, se eu não acreditar na lei, a lei não me disser, olha, tu está pecando. A lei vai dizer para o ladrão que ele está o quê? Está roubando, porque a lei diz, não roubarás. Sim. A lei vai dizer para o adúltero que ele está adulterando, por quê? Porque não adulterarás. Verdade. A lei vai dizer para o idólatra que ele está idolatrando, por quê? Porque não farás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem nem escultura. Né? Diante dela. Né? Então a lei vai dizer, vai nos mostrar aonde nós estamos errando, aonde está a nossa condenação, e que nós precisamos de um Salvador. Aí entra a graça.
Aí entra o papel da graça. Então a lei não foi anulada, hora nenhuma. Não, a lei nos mostra todos os dias que nós precisamos de um Salvador. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós quebramos os mandamentos de Deus. E a palavra de Deus diz que se nós disser que nós não pecamos, somos mentirosos e já estamos em condenação. E mentir é pecado? Com certeza, não. Então, pecado. Então, é isso. O papel da lei é nos mostrar o nosso pecado para que a graça se manifeste. Opa. Aí a gente vai olhar e vai dizer, opa, tô perdido, tô ferrado, preciso de um Salvador. Aí vem a graça. Porque pela fé nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Por isso a Bíblia Sagrada vai dizer que a salvação vem pela fé. E não vem de vocês. Não é mérito vosso, não é mérito seu, não é mérito meu. Mas é dom de Deus. Né? Não pelas obras, para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém possa bater no peito e dizer, eu sou bom, eu sou o cara, eu faço bem. Não há ninguém que faça o bem. Não há um justo sequer. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Verdade. Jesus veio não chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele veio dizer, eu não vim chamar os bons, os bonzinhos, mas eu vim chamar aqueles pecadores perdidos. Os sãos não precisam de médico. Qual era o nosso problema maior? O pecado. Todos nós estamos contaminados com o pecado, descendência de Adão. Toda a descendência de Adão, o cabeça de raças, foi corrompido e toda a sua descendência, toda a sua descendência foi também prejudicada com o pecado. E herda, é hereditário, né? É um pecado herdado. O pecado é herdado, é transmitido de geração em geração, todo filho de Adão. Por isso Jesus é considerado o segundo Adão, que é aquele que veio e não pecou. Então, toda a matriz corrompida, toda a série, a linhagem em série, né? A produção em série, o resto da produção em série também está condenada, né? E a graça de Cristo, ela se manifestou para que nós pudéssemos ser salvos, né? E para fazer um resumo da pergunta, repete aí, que eu falo demais e me empolgo e esqueço. Qual o papel da lei? Bom, e a lei tem esse papel, a lei moral de Deus tem esse papel, para que nós venhamos identificar que nós precisamos de um Salvador. Ela nos leva para Cristo, a lei nos leva para o Senhor e para o Salvador, ela nos leva para Deus, para Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aí, para me complementar aqui, irmão Gildo, aí sim, a lei me aponta, eu preciso de um Salvador e Cristo me salva. Pronto, agora eu vivo no tempo da graça. Sim, vivemos no tempo da graça. Por quê? Porque nós entendemos o plano de salvação, aceitamos, vivemos no tempo da graça. Mas e aí? E a lei vai servir para quê? Qual é o papel da lei ainda? Sim. Depois que nós reconhecemos? Sim. Santificação. Perseverança. E frutos dignos de arrependimento. Então, quando nós estamos guardando os mandamentos de Deus, se esforçando para cumprir a lei, porque é um esforço, irmãos, que há em cada um de nós. É um esforço por quê? Porque nossa natureza, ela precisa ser morta todos os dias, mas ela continua conosco, nós carregamos ela, até nós, como Paulo vai dizer, trocarmos a corruptibilidade pelo corpo incorruptível. Aí sim, o pecado, nós não seremos, não teremos só o poder sobre o pecado, dele não ter mais domínio sobre nós, mas também será afastado de nós toda presença de pecado, será aniquilado da raiz. O pecado não fará mais influência sobre nós, mas enquanto isso, nós sofremos a influência do pecado. A nossa carne é tendenciosa para o que é mal, porque desagrada a Deus, para ser contrário à vontade de Deus. Então nós vivemos uma luta travada, bastante, carne e espírito, né? Fé e obra, né? E vivemos essa luta todos os dias. E aí, na vida do salvo, qual é o papel da lei? O papel da lei na vida do salvo, irmão Gildo, é santificação, perseverança, bons frutos, vida de testemunho.
É esse. Nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para andar em boas obras. E andaremos em boas obras agradando a Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós guardemos o seu mandamento. E os mandamentos estão na lei. Os mandamentos é a lei moral de Deus. E a vontade de Deus é essa, né? Que o homem, ele obedeça a Deus. O próprio Jesus vai dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esse é verdadeiramente quem me ama. E eu o amarei e será amado de meu Pai. Louvado seja Deus. Chegando aqui com a gente, nossa querida irmã Érica Peixoto, irmão do nosso querido irmão o Harrison. Amigo Harrison. Irmão do Harrison. Pai, Senhor, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida. Daniel cita aqui a letra de uma música, ele diz assim: fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, né? Que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre de Deus já feito em mim. Glória a Deus. É muito linda essa louvor, É muito, né? muito linda a letra desse louvor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Maravilhoso. Você também está sempre comentando, né? É bom quando alguém comenta, quando alguém nos ajuda a fazer o programa. Se você tem algo a acrescentar, seja bem-vindo. Fique à vontade, no nome santo e maravilhoso de Jesus, né, pastor Jonas? Pastor, qual o tempo a graça se manifestou ao homem? Qual foi o tempo que a graça se manifestou? Bom, ao homem? Então a gente vê a manifestação da graça, embora muitos vão dizer que nós vivemos o tempo da graça, né? O Novo Testamento é o tempo da graça. Certo, Jesus inaugura esse tempo da graça com seu sacrifício, mas a graça ela atua também no Antigo Testamento. Sim. A graça atua por quê? Porque nós vemos, sem mérito algum, um povo rebelde ser escolhido por Deus para ser a habitação do próprio Deus, Israel. Jacó, que era enganador, que depois virou Israel, né? Não por mérito de Jacó, porque Jacó era falho, mas pela graça de Deus foi escolhido. Abraão também, em algum momento ele mentiu, né? Nós vemos uma passagem na Bíblia que ele mentiu, mas mesmo pela graça Deus faz a promessa. Noé, diante de uma geração toda corrompida, Noé, ele foi escolhido por mérito de Noé, porque ele era bonzinho? Claro que não, ele demonstra isso logo depois do dilúvio. Quando ele desce da arca, ele toma um porre, se embriaga. Então, qual o mérito desses homens, né? Nenhum. É a graça, a misericórdia de Deus sempre se manifestou. Adão, quando Deus disse, se pecar, certamente morrerás, e Deus permite com que ele continue vivo. Graça. A graça trouxe salvação aos homens, desde a antiga aliança também. Quando Deus prepara um culto a ele com aquele cordeiro estava sendo oferecido em sacrifício pelo pecado do povo, mas tinha um ensinamento que Jesus, que o Messias, né, viria também com esse propósito de morrer por nossos pecados, né? O Isaías profetizou isso. O povo de Israel entendia isso. A antiga aliança entendia isso. Isaías, quando profetizou, ele viu, ele disse, em uma das suas profecias, que ele seria desprezado, homem de dores, né? Experimentado nos trabalhos, alguém que não tinha aparência nem formosura alguma, mas foi moído pelos nossos pecados, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha aqui o que a antiga aliança entendia do Messias. Verdade, viu? Olha a profecia gloriosa que se cumpre em Cristo mais na frente. Então, Cristo, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo, porque na mente de Deus, antes do pecado existir, Jesus já tinha pago o preço por cada um deles. Antes do pecado existir e haver influência sobre o ser humano, Cristo já havia morrido na mente de Deus para que nós viéssemos ter a salvação. Aleluia. Então a graça se manifesta desde quando existe o primeiro homem. A graça se manifesta. Todos nós só somos salvos pela graça.
E por um único sacrifício, Jesus Cristo, o de Jesus Cristo. Por esse único sacrifício, nos é dado o direito da salvação a todos quantos crerem. Porque Deus amou seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Né? Para todo aquele que crê, é concedida a salvação pela graça. Louvado seja Deus. Grandioso, né? Grandioso. É bom demais falar sobre lei, falar sobre graça, né, pastor Jonas? Conectado com a gente, nossa querida irmã aqui, Ruth Cassiano. Ela diz, muito boa explicação. Obrigado, irmã, pela sua participação. Né? Que Deus abençoe a sua vida. Está aqui conectado com a gente, pastor Jonas, pastor Wesley Queiroz, nosso querido pastor Wesley. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A paz de Cristo. Bem-vindo ao nosso programa. Pastor Custódio Batista Peixoto, é o homem da live Livre Acesso, é lá de Cacoal, Rondônia. Louvado seja Deus, pastor Custódio tem uma live muito boa, que é a Livre Acesso, muito boa mesmo. Hoje temos bastantes irmãos, né, conectados. Então, temos muitos irmãos conectados com a gente. A gente é grato pela sua companhia, por você que está conectado. Sempre aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e também passando algo para a gente, né? Se você tem algo mais a acrescentar, fique à vontade. A gente está aqui para compartilhar esse amor tão grandioso que está na palavra de Deus. Pois bem, você que está chegando agora, a gente está falando sobre... o tema hoje é salvação pela graça. Você que está conectado através do Facebook, e você também que está aqui na nossa Rádio Promessa. Uma ótima noite para você. Pastor Jonas, vamos finalizar com essa pergunta para nós fechar tudo. Certo. Quando o tema é bom, o tempo passa voando. Passa, né? Ligeiro. Já vai fazer 1 hora de live. Isso, falta apenas 5 minutos para a gente fechar o programa. Mas vamos fechar esse assunto com essa pergunta para a gente fechar tudo. Para que a lei, então, qual o propósito dela? Vamos fechar tudo com essa, né? Última. Pronto. Para que a lei e qual o propósito dela, né? Certo. Você já falou quase tudo, mas pronto, vamos aqui resumir. Então, a gente hoje viu a salvação pela graça, né? Sim. Nós vimos que a graça é um favor imerecido. Nós vimos que o ser humano, por nenhuma obra que faça, pode receber esse privilégio da salvação. Por nenhuma obra nós conseguimos alcançar a salvação, né? Mas é exclusivamente pelo sacrifício de Jesus Cristo que somos salvos, né? Isso é a graça, é o favor que nós não merecíamos, porque estávamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados, estávamos todos afastados de Deus, e pelo sacrifício de Cristo somos aceitos na família de Deus, e também temos o privilégio da salvação, né? De termos a eternidade. Bom, sabendo disso, a gente entende que há uma dificuldade no meio cristão de entender o papel da lei, né? A graça, todo mundo fala, todo mundo quer, e às vezes até de maneira... de graça. E às vezes até acha que a graça é de graça. Sim. E traz uma maneira... é vendida aí uma graça barata, né? Como a gente já comentou. Sim, foi. Então é até, como é que eu posso dizer, um pouco displicente ou de forma distorcida, é pregado a graça, dizendo que a pessoa, que nós estamos no tempo da graça, como se Deus relevasse tudo. A palavra de Deus diz que Deus, sim, Ele é amor, né? E a Bíblia, e Ele sempre nos chama ao convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque vocês acharão descanso para vossas almas, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas o mesmo Jesus que fala isso é o mesmo Jesus que diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a graça, ela tem um preço. Tem um preço, que é o preço de obediência. Então, identificando que nós somos salvos pela graça, entendendo que o papel da lei é nos mostrar o erro, aí é onde nós abre a chave na nossa mente, na nossa vida com Deus. Que é entender que a lei, ela tem um papel de quê? De nos mostrar o nosso erro para a salvação, para que venha gerar a fé salvífica em nós.
que é pela graça de Cristo. Né? Então a gente é gerado através do quê? Do conhecimento do nosso erro, do nosso pecado. Se não fosse a lei, como eu ia saber que eu estava pecando? Se a lei não me dissesse não mate, não roube, não tem outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, né? Lembra do sábado para o santificar, o dia que o Senhor teu Deus te dá. Então, se a lei não me dissesse isso, como eu saberia qual é em que eu estaria errando, tropeçando? Então, a lei ela tem esse papel de nos mostrar o nosso erro para a salvação, para que a graça se manifeste trazendo salvação, que é crendo pela fé, né, que nós obtemos a salvação, a justificação em Cristo Jesus. Depois da justificação pela graça, na vida do salvo, a lei tem um papel importantíssimo, que não pode ser desprezado, como o apóstolo Paulo diz. Não podemos desprezar a lei pela fé. Não podemos abandonar a lei de maneira nenhuma. Antes, a lei foi nos entregue para que nos mostrasse o nosso erro. Então, na vida do salvo, para a salvação, a lei nos mostra o nosso erro, para que nós venhamos reconhecer que precisamos de um Salvador, aí entra a graça. Depois da salvação, depois que nós estamos incluídos no processo, no processo de justificação, fomos justificados, né? E estamos no processo de quê? Santificação. A lei é quem nos santifica. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se nós não obedecemos a Deus, nós não tivermos uma conversão, uma mudança de vida, que é a conversão, se nós não passarmos por esse processo, a qual Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então nós precisamos nascer de novo. E esse nascimento não é mais um nascimento carnal. Antes nós estávamos na carne, nascemos um nascimento carnal, que é o nascimento que eu e você, todos nós nascemos, o nascimento natural, todo ser humano experimenta, que é o nascimento da carne. Mas é nascer do Espírito, que é a graça, que é dado a fé, para que nós venhamos crer. E esse nascimento do Espírito, ele nos coloca no processo da salvação. E aí, depois da justificação, vem conversão, santificação, perseverança, para depois vir a glorificação. Então, a lei, ela tem o papel de nos ajudar na santificação e tem o papel de nos ajudar na perseverança, de perseverar na doutrina, nos mandamentos. E aí, de uma vez ou outra que nós, pela influência da lei do pecado que ainda habita em nós, uma vez ou outra nós vamos tropeçar, irmãos. Vamos errar. Aí entra a graça na nossa vida. A graça não nos faz viver uma vida em constante erro e pecando. Mas a graça ela nos dá condição de domínio próprio, de dominarmos a nossa natureza, do pecado não exercer mais influência em nós. E nós somos agora pecadores, mais pecadores remidos. O pecado não ainda vai, uma vez ou outra, nos influenciar em algo, em cometer algo errado, como Paulo vai dizer. Que o bem que ele quer, muitas vezes ele não faz, e o mal que ele quer, ele acaba fazendo. Então, uma vez ou outra, mas a graça de Cristo, ela nos garante que em Deus nós somos perdoados e que nós estamos sendo salvos. Por quê? Porque nós estamos se esforçando para guardar os mandamentos de Deus, para buscar a santificação, a perseverança. E aí sim, nós um dia seremos glorificados, que é o final do processo da salvação. Então, a graça nos coloca, a lei, nos faz enxergar o nosso erro, para que a graça se manifeste através de Cristo Jesus, para que a lei nos auxilie no processo da santificação, até que a graça de Cristo se manifeste nos trazendo também salvação para a glorificação. Pela graça, né? Pela graça nós vamos alcançar a coroa incorruptível que Deus tem para cada um de nós. Não é por mérito humano, mas pelos méritos de Cristo. Louvado seja Deus. Um abraço a você que está conectado com a gente. Esse foi o que a Bíblia diz de hoje. Falamos sobre a lei, sobre a graça. Os dois têm que andar junto. Não funciona só um, né, pastor Jonas? Não, não podemos anular a lei pela fé, como Paulo vai dizer. Nem trocar a lei pela graça. E nem trocar, entender, sermos legalistas ao ponto de dizer que nossas obras, né, ou guardar os mandamentos vai salvar alguém. Não. O que foi que o jovem rico disse para o Senhor? Isso eu guardo desde a minha mocidade. Estou no céu. Ele disse assim, opa, estou no céu. Quando ele perguntou, o que eu preciso para ser salvo? Aí Jesus pega e disse para o jovem rico, guarda os mandamentos. Aí o jovem rico deve ter dito assim, opa,
tô no céu. Já era. Aí Jesus diz, aí ele disse assim, isso eu faço desde a minha meninice. Ganhei um ponto aqui com o Salvador, ele deve ter dito. Aí Jesus diz assim, pois dá tudo que tu tens aos pobres e me segue. Eita, acabou com o homem. Aí ele, vendo que tinha muitas riquezas, né? A palavra de Deus vai dizer dessa maneira. Ele vendo que tinha muitas riquezas, ele deve ter pensado assim, poxa, eu tenho tantos bens, eu dá tudo que eu tenho. Não, vou seguir Jesus mais não. A salvação fica em segundo plano, não era mais tão importante, vou voltar. É verdade. Né? Então, Deus não queria que ele ficasse pobre e desse tudo aos pobres. Deus estava mostrando onde de fato estava o coração dele. Né? Onde de fato estava o coração dele. Não era em guardar os mandamentos, né? Mas na riqueza que ele tinha. O seu Deus, o Deus dele era a riqueza dele. Ele não conseguia, era alguém extremamente apegado ao que ele tinha. Né? E os mandamentos, irmãos, eles só trazendo aqui a história do jovem rico para comparar que o mandamento por si só ele não pode salvar, né? Mas a graça pode. A graça pode. Olha aqui, o ladrão da cruz não guardou nenhum mandamento. Não guardou. Na beira da morte foi salvo pela graça. Pela graça, verdade. Da mesma maneira que os patriarcas todos guardaram e observaram a lei e foram salvos. Pela lei? Pela lei não, pela graça. Pela graça. Eles guardaram a lei e foram salvos pela graça. E o pecador lá, que morreu aos 45 do segundo tempo, o ladrão da cruz, foi salvo pela mesma graça, sem guardar um mandamento sequer. Isso é o texto, a Bíblia vai dizer a multiforme graça de Jesus, de Deus. Deus tem várias maneiras, irmãos, de salvar. Tanto aquele que guardou, teve uma vida toda dentro da casa do Senhor, guardando, como também aquele ladrão, na beira da morte, que alguém vai lá e estende a mão. Você quer aceitar Jesus? E ele faz a confissão pública, quero. E se for um arrependimento sincero, Deus recebe. Deus recebe. Aí cabe a Deus, no dia do juízo, há muitos que nós vamos considerar que morreu salvo, e a palavra de Deus vai se cumprir naquele texto que vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? Transgressão da lei de Deus. Pessoas que não nasceram de novo, que continuaram a viver segundo a sua vontade, mesmo dizendo, eu estou no tempo da graça. Então, pecando deliberadamente. Sem a lei, a graça não salva. A graça, ela salva, mas ela precisa, quando nós temos a oportunidade de andar em boas obras, ela precisa ser seguida pelas obras. As obras acompanham os salvos, identifica quem está sendo salvo. Com certeza o ladrão da cruz não pôde mais descer da cruz. Por quê? Não pôde porque o seu pecado estava lhe condenando. Ele cometeu, né, uma rebelião, cometeu alguma coisa, um homicídio, ou alguma coisa de errado ele estava fazendo. Porque só os piores, só os piores pecados eram condenados à morte de cruz. E Jesus morreu como um malfeitor, né? Então aquele ladrão, o seu pecado estava lhe condenando ali na cruz. Mas Jesus trouxe salvação a ele, e ele não teve a oportunidade de se batizar, ele não teve a oportunidade de guardar nenhum mandamento, mas a graça, ela cobriu a multidão de pecados que havia naquele ladrão. Aleluia, né? Jesus. Mas quando nós chegamos a Jesus como ladrão, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que pecava, não peque mais. Então, é o que ele diz para a mulher adúltera: vá e não peques mais. A graça, ela nos dá essa responsabilidade de não pecarmos mais. Então, quando nós não nascemos de novo, nós continuamos no erro. E aí o texto vai se cumprir. E, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos prodígio, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É como se o Jesus queria dizer, Jesus como se Jesus, né, perdão, ele disse o que ele disse e pronto. Ele, como se ele estivesse dizendo para nós assim: não, eu não vos conheço, vocês não nasceram de novo, vocês continuaram pecando, vocês não observaram a lei. Não observaram o que tinha que ser feito, quais eram os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não adianta eu dar a boca para fora, dizer num culto que eu amo a Deus, que eu estar na igreja e dizer, eu amo a Deus.